Fala pessoal, tô passando aqui para compartilhar com vocês o porquê que eu tomei esse rumo, né, de me transformar terapeuta espiritualista, né? Por que eu enveredei para esse universo aí de falar sobre espírito, sobre encosto, sobre chip, implante. Então, vou explicar para vocês. É, Quando eu era mais nova, eu tinha muitas experiências assim de sonho de estar correndo e acordava apavorada, acordava suando, nervosa, né, com medo. Eu estava fugindo. Se fizer algum barulho, gente, a mais, é porque eu tô aqui bem do lado, bem na rua aqui, perto da rua. Achei esse lugar aqui debaixo do pé de amora para fazer esse videozinho para vocês. Tá cheio de flores, cheio de amorinha já. Daqui a pouco tá cheio de amora madura pra gente colher. Então, eu tinha muitos sonhos, eu tinha percepção de presença perto de mim, né? Principalmente na nuca, no pescoço, quando eu estava num ambiente muito cheio de trabalho, por exemplo, eu simplesmente sentia, né, alguma energia, como se alguém tocasse assim em mim e tal. Eu sentia muito mal, era uma energia muito pesada. E eu começava a fazer oração, e isso demorava a resolver também. E assumir essa energia dos meus ombros, sabe? Então, eu sempre tive muitas experiências. Eu acredito que a grande maioria das pessoas também tem. Só que eu fazia a mesma coisa que a grande maioria das pessoas. Eu ignorava isso, eu fugia de ter que encarar isso, porque eu não queria saber o que era isso. Eu morria de medo, né? Falava de espírito, de coisa, eu já lembro logo de filme de terror e entrava em pânico, né? E eu ficava nervosa, eu simplesmente queria ignorar isso, eu não quero saber, né? Acontecia comigo direto, sempre estava acontecendo, mas eu sempre estava ignorando isso, né? E eu sempre tive uma percepção também muito aflorada de perceber assim as pessoas, né? Eu olhava os olhos da pessoa e percebia que tinha alguma coisa errada, ou que tinha, ou que ela estava num processo muito trevoso. Eu sempre tive essa sensibilidade. E mas também ignorava. Muitas vezes eram pessoas assim que não era para me relacionar com elas, eu chegava a namorar essa pessoa. Eu via antes, tudo me falava antes, não faz isso, não faz aquilo, né? E eu ia lá e puf, e levava ferro, claro, né? Que tem essa, a nossa intuição avisa, a nossa percepção mostra, mas eu ignoro tudo isso e faço sei lá, o que o instinto manda, sei lá, né? Então, eu sempre tive muito essa percepção, né? Uma das percepções fortes, assim, marcantes que eu tenho, uma história marcante que eu tenho, é que quando eu estava saindo da boate com um grupo de amigos meus, a gente ia esperar um táxi, assim, na rua, para ir embora. E do outro lado da rua tinha um grupo de rapazes, tinha uns 10 caras. E aí eu olhei para eles, pro outro lado da rua, assim, tipo uns 5 metros de distância, eu acredito, uns 5 metros de distância. Eu olhei para eles e falei assim, esses caras vão assaltar a gente. Aí eu virei pro meu amigo, eu virei pro meu amigo e falei com ele, olha, vamos sair daqui, porque esses caras vão assaltar a gente. Só que aí não deu muito tempo, porque quando eu virei para trás, eles já vieram correndo e já estavam gritando. Mas só que quando eles estavam do lado da rua, eles não estavam armados, não estava nada. Esse meu amigo falou assim, ah não, será? Tal, né? Quando assustamos, ele já estava em cima da gente, assaltando a gente. Então, essa é uma das questões que eu sempre tive essa percepção assim mais aflorada. Mas depois de uns anos para cá, de uns 7 anos para cá, eu comecei a ser mais curiosa com isso, querer entender. Eu sempre estava tendo essas experiências e por que que elas se repetiam, e eu sempre em pânico, sempre com medo, sempre fugindo daquilo. Então eu resolvi me abrir para isso, para esse universo, e começar a pesquisar sobre isso. E assim, não tinha muito Google, não tinha muito, né? Não tinha o YouTube, tinha o Google, mas não tinha o YouTube e tal. Mas eu comecei a fazer umas pesquisas sobre isso. Até que, na verdade, o fruto do meu processo espiritual não é bem esse.
Mas eu tive que aprofundar nisso porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo, como eu compartilhei com vocês no outro vídeo aí, eu tinha medo que meu anjo da guarda se manifestasse para mim. E só de pensar nisso eu ficava com medo. Imagina uma pessoa que tem medo do próprio anjo da guarda. Então é porque ela estava muito emaranhada num campo sujo, né? E era exatamente isso que acontecia comigo. E hoje, depois que eu aprofundei, depois que eu busquei autoconhecimento, depois que eu tive essa sede também de me aproximar de Deus, de querer uma religião, aí eu procurei o kardecismo, mas gostei muito do kardecismo, mas não era isso ainda, sabe? Eu entrei no YouTube há um tempo atrás para pesquisar religiões, pesquisei diversas religiões, diversas. Tem uns canais, né, que falam sobre quase todas não, porque é impossível, né? Mas sobre muitas. E assim, eu não me identifiquei com nenhuma tocou meu coração. E aí eu comecei por mim mesmo, comecei a fazer o que eu vi nos vídeos, meditar, fazer exercício de respiração, fazer algumas práticas e tal. E aí eu comecei a aprofundar mais nisso ainda. E comecei a me sentir bem, conheci o Ho'oponopono, né? Como eu compartilhei aqui com vocês já, eu estava sentindo um mal-estar e aí entrei no Google perguntando o que é bom para resolver, para acabar com a raiva, né? Aí estava lá no Google, entrei no Google perguntando isso. Eu falei, eu pensei assim, será que vai ter essa resposta? Aí estava lá escrito Ho'oponopono. E aí eu mergulhei no Ho'oponopono, né? Eu li a história lá sobre o Dr. Hugh Len, que curou uma clínica, né, no manicômio judiciário. Ele ajudou a curar os presos lá. Então, eu fiquei apaixonada com essa história e mergulhei no Ho'oponopono. E aí começou meu processo. E aí eu comecei a entender o que era sonho lúcido, o que era esse mundo onírico que a gente mergulha nele, né? Eu comecei a pesquisar também sobre por que a gente sente que está caindo assim no sonho, né? Sempre sente, sonha que está caindo. É porque a gente está se projetando, nosso espírito desacoplando do nosso corpo físico. Todas as noites acontece isso e algumas vezes a gente percebe, né? Sonhos, por que meus sonhos eram assim? Por que eu estava sempre sonhando que estava fugindo? Então tudo isso veio às claras para mim quando eu mergulhei na espiritualidade. Porque nas religiões não explicam isso. Sempre é coisa do demônio, é coisa do mal, por isso que eu tinha tanto medo. Então hoje eu compreendo que a maioria das coisas é um processo que acontece com a gente diariamente, todo santo dia. E a percepção, né? A gente ignorando isso e por causa de um monte de outras coisas que a gente faz, aí a gente acaba sendo influenciado pelo meio, né? Além disso, outras coisas, né? Como chip, implante, mas não é esse o caso aqui. Clone, né? Então, várias questões que a gente pode se prejudicar muito. Por isso que o ideal é não mergulhar em certos universos, que são o universo dos vícios e que ninguém fala que é ruim, né? Então, esses universos dos vícios são os mais prejudiciais. Isso sim atrai demônios, atrai um monte de coisa aí que as religiões pregam, né? Então, eu fui acordando para esse universo e venha percebendo o quanto era maravilhoso me libertar. O quanto maravilhoso era ter conhecimento, entender, compreender, né? E assim, tudo se desabrochou para mim. Depois que eu fui compreendendo que por que eu sentia esse peso nas minhas costas, é porque o ambiente que eu estava cheio de encosto, cheio de entidade, porque cada pessoa carrega, né, seus próprios processos, além do meu mesmo, que eu também estava cheio de coisa, cheio de encosto, cheio de entidade. Mas quando o ambiente está super lotado disso, as pessoas mais sensíveis percebem. Então eu era sensível a esse ponto, eu sou sensível a esse ponto, né, de perceber quando está muito cheio. Só que hoje, quando está muito cheio, eu acabo atuando e fazendo um trabalho ali, né? Uma limpeza. Uma amiga minha, tem pessoas, uma amiga minha conversando comigo, ela falou que não aguenta entrar no shopping, que ela entra no shopping e sente desespero. Então, você vê, muitas pessoas têm essa percepção, mas não mergulham nisso, porque tem medo, né? Então, esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar para vocês, porque eu cheguei nesse universo aí, né, da espiritualidade. E eu pretendo fazer alguns vídeos mais falando sobre isso, tá bom? Gratidão e até mais.